eu nada temerei, o mal enfrentarei, contigo eu... Conflito de Jonas consigo mesmo, com o povo e com Deus. Olá, meus amados irmãos, que alegria poder estar aqui encerrando, fazendo o fechamento. Prometi que traria para vocês uma aula bônus e nós estamos aqui para fazer esse bate-papo, trazendo para vocês alguns comentários, relatos da vida de Jonas. Já abordamos diversos assuntos, mas fica também um compromisso. Leia o livro de Jonas e se aprofunde mais. Agradeço a vocês que estão compartilhando, assistindo esta minissérie. É muito importante para o crescimento espiritual. E vamos lá entrar nesta temática. Eclésia, Jonas entrou em conflito consigo mesmo, com o povo e com Deus. Por que Jonas chegou a este ponto? Parece que Jonas tinha o temperamento colérico, que a gente vê o Jonas com raiva, reagindo, nervoso. Eu não sei o temperamento, mas ele dá alguns sinais que era colérico. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, no capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: a palavra de Yahvé foi dirigida a Jonas a segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade. E aí, versículo 3 vai dizer: Jonas levantou-se e foi a Nínive. Agora sim, Jonas faz o que Deus pede. Você recorda aí que no capítulo 1, que a gente falava no primeiro capítulo dessa série, Deus também dava essa palavra, ele dirigia a palavra a Jonas, só que Jonas levantou-se para fugir para Tarsis. E agora ele levanta para fazer a vontade de Deus. Veja aí, Deus dá a Jonas uma segunda chance. Levanta-te, a mesma palavra, levanta-te. E essa segunda chance, Jonas soube aproveitar. Ele caiu em si, ele foi, mas nós vamos ver mais na frente que Jonas ainda causou alguns conflitos, entrou em confronto consigo mesmo, com o povo e com Deus. Mas o mais importante é que ele levantou, é que ele foi fazer o que Deus estava pedindo. Deus também está querendo nos dar uma segunda chance. Deus está nos dando uma segunda e às vezes terceira, quarta, mas não podemos abusar das chances que o Senhor nos dá. Nós não podemos abusar da bondade de Deus. Então, é como se fosse uma segunda conversão de Jonas, Ele foi chamado e fugiu do chamado e a gente viu todo o rebu que deu, Jonas foi para longe de Deus, tentou ignorar tudo, ficar na dele, adormecer, não se importar, não ligar mais para o chamado, para a vocação que ele tinha. E quantas vezes a gente também acaba fazendo isso? E a gente viu que Deus não desistiu de Jonas, assim como Deus não vai desistir de você. Então, Jonas desceu para o porão, depois desceu ao mar, ao fundo do mar, e desceu ao ventre da baleia. E só ali foi que Jonas fez uma oração sincera. E a partir dali, daquela oração sincera, em meio à angústia, em meio ao medo, em meio à tristeza de não estar fazendo a vontade de Deus, que a gente também sente essa angústia, essa tristeza, mas Jonas só ali, ele fez aquela oração. E quando Jonas se arrepende, faz aquela oração, aí sim Deus dá novamente essa segunda chance. E o interessante é que quando Deus confia uma missão a alguém, ele jamais vai deixar pela metade. Jamais. Aquela missão de ir a Nínive era de Jonas. Jonas desobedeceu, não foi, mas a gente vê Deus dando uma segunda chance, uma segunda chamada para Jonas. Tem missão, meu irmão, que é específica para você, para mim. E Deus fica dando a primeira chance, a segunda, para ver se a gente desperta, escuta e obedece. Porque ele não deixa uma missão pela metade. Quando ele chama, quando ele ordena, ele sabe o que está fazendo. Portanto, tem missões específicas para cada pessoa.
E também o que me chama a atenção aqui, ainda no versículo 3, que diz assim: Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de marcha. E a gente vê aqui no versículo 4 que Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia. Um dia. E Pregou então, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ou seja, era uma cidade que em marcha você levaria 3 mais de dias. 120 mil habitantes, Nínive. E ele pregou em toda a cidade, fez, né, em um dia. Jonas não parecia que estava com muito boa vontade de estar ali, né? E ele pregava ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era essa a pregação de Jonas, né? E aí o que acontece? No capítulo 4, que tem aqui como tema, desgosto do profeta e resposta divina, que é o nosso tema de hoje, que Deus quer curar o coração de Jonas. Deus quer que Jonas tenha um coração semelhante ao de Deus, um coração que quer a salvação, que deseja a salvação, né? Só que Jonas, como ele tinha pregado que ainda 40 dias e Nínive será destruída, então se não acontece a destruição, Jonas era um falso profeta, entende? Ele tinha esse medo. E ele diz: eu sabia que você é muito amoroso, é muito misericordioso. Compassivo, né? Isso ia acabar acontecendo, você iria acabar desistindo, né, de castigar esta cidade, porque muitas vezes o profeta, o pregador, né, a pessoa, o ser humano, ele tem isso, né, quer que o outro seja castigado, assim como o filho pródigo, né, e o irmão mais velho. O filho pródigo vai, faz tudo e depois volta e o pai acolhe e o irmão mais velho fica meio enciumado. Então é mais ou menos aí nessa linha, né? E o interessante, Eclésia, é que quando Jonas entra na cidade para anunciar a palavra, conforme o Senhor havia ordenado, o que é que acontece? Então os ninivitas, que eram um povo conhecido como imorais, idólatras e perversos, eles se arrependem. Veja aí o arrependimento. A pregação de Jonas levando o povo à conversão. O povo se arrependeu e Jonas ficou irado, ficou com raiva. E aí o Senhor fala: você tem motivo para ficar irado, né? E ele diz que tinha. Então ele resolve sair da cidade e Deus cria, né, aquela mamoneira. E diz aqui que foi o único momento que ele se alegrou. Não, Jonas alegrou-se grandemente por causa da mamoneira. Olha só como Deus... Da sombra que ele estava vivendo, né? Aproveitando. Como Deus age, gente. Deus faz, né, nascer aquela mamoneira. E Jonas gostou, se alegrou com aquela mamoneira. Foi, assim, um mimo, um presente, né, de Deus para com ele. E no outro dia Deus fez secar. Agora, vamos entender uma coisa a partir desta ótica, deste ponto. No entanto, o fato de Deus ter poupado os ninivitas deixou o profeta Jonas bastante irado. Lá no início do capítulo 4, Jonas vai revelar mais um pecado dele, a ira. O fato de Deus ter poupado, porque Jonas anunciou, dentro de alguns dias o Senhor vai destruir tudo. Como o povo se arrependeu, aplacou a ira de Deus e Deus fez... o povo demonstrou arrependimento verdadeiro e Deus não destruiu. Isso deixou Jonas irado. O que é que acontece? A compaixão de Deus escandalizou tanto Jonas ao ponto de Jonas pedir a morte. Tire minha vida. Jonas 4:3. Veja bem, meu povo, como que aquela multidão se arrepende ao ouvir o anúncio de Jonas. Deus envia Jonas para anunciar. Jonas era para ter se alegrado. Mas ele ficou irritado. Jonas entrou em conflito consigo mesmo, com o povo e com Deus. Jonas não estava bem. E aí ele começa a ficar com raiva porque Deus teve compaixão. E o que é compaixão? Compadecer com. O Senhor se compadeceu com os ninivitas. Então, Jonas estava tão focado no que ele tinha que anunciar, que era a destruição ali daquela cidade, se o povo não se convertesse. Mas o povo se converteu, né?
E era para Jonas muito ter se alegrado, porque era uma cidade enorme e a cidade inteira convertida, né? O rei se converteu, o rei se arrependeu, porque Deus desistiu da destruição por causa do arrependimento, né? Isso. Das pessoas que ouviram a mensagem. Então, assim, meus irmãos, uma coisa que me vem também, assim, agora, é que como é poderosa a palavra de Deus. Porque mesmo Jonas pregando do jeito que ele pregou, sem tanto amor, mas a palavra causou a conversão em toda aquela cidade, porque não depende de quem prega, né? A palavra, ela é poderosa em si mesma, né? A semente, a palavra de Deus, quando é lançada, independente de quem seja o povo a quem nós estamos indo pregar, não interessa, aquela cidade tinha tanto pecado que chegou ao coração de Deus, né? E às vezes, quando nós somos chamados a ir pregar em algum grupo de oração, a ir pregar em alguma capela, a ir pregar em algum lugar, e às vezes a gente tem preconceito, né? Aquele povo não muda, aquele povo é assim, né? E a gente tem esses preconceitos. Não depende do povo, não depende de mim, não depende de você. Quando a palavra chega, ela causa conversão. E é isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que entender no poder da palavra de Deus e nunca deixar de anunciar sempre a palavra poderosa do Senhor, porque Deus quer salvar a todos. E Deus queria que Jonas também se convertesse. Jonas, né, foi um instrumento de salvação, né? Só que quando ele viu que o que ele falou, ele se sentiu injustiçado. E Jonas, apesar de ser um profeta, apesar de ter pregado ali, aquele povo se convertido, mas ele ainda tinha ira no coração. Ele ainda faltava ter esse coração manso e humilde como o de Jesus. Então, eu e você ainda temos muito que mudar. Nós precisamos desta segunda conversão, né? A gente vê os próprios apóstolos, como por exemplo Pedro, né? Que teve um encontro com Jesus, caminhou com Jesus, e quando Jesus morreu, ele volta para a vida velha. E aí Jesus ressuscitado aparece, né, novamente para confirmar Pedro, né? Pedro, tu me amas? Então, meus irmãos, é isso. Deus espera de nós uma segunda conversão. E espera por quê? Porque ele nos dá sempre uma segunda chance. É verdade. Um detalhe nesta temática é que a gente pode olhar para esses conflitos enfrentados por Jonas e olhar para dentro de si. Quantas vezes nós estamos em conflitos? Nós entramos em conflitos, nós não queremos nada, queremos desistir de tudo, porque há muito tempo estamos na luta e a luta é de diminuir, está aumentando, e aí a gente entra em combate, entra nessa crise, nesse campo de batalha e começa a se confrontar, a se chocar com esses pensamentos, com o que a gente prega, com a realidade. Acabamos que esse conflito interior ele vai se externar. E aí acabamos ferindo outras pessoas. É como diz, a ferida que não é curada, a qualquer momento ela vai externar e vai ferir outras pessoas. A pessoa que não é curada interiormente, a qualquer momento essa ferida vai se externar e ela vai acabar ferindo outras pessoas. Não sei se você já se deparou com pessoas que ela está enfrentando uma situação, só que ela não se controla, aquela situação difícil é dela, mas em determinado momento ela explode e começa a descontar em um e outro, ou seja, é um conflito interior que ficou externo, se externizou, e aí começa essa confusão. Então Jonas estava também em conflito com Deus. Por quê? Porque ele queria que acontecesse algo. Deus disse, olha, vai anuncia porque vai ser destruído em tantos dias. E ele foi nessa certeza. Só que Jonas não parou para pensar que Deus é atemporal, Deus pode fazer o que ele quer. Agora eu tenho que fazer a vontade de Deus. E o povo se arrependeu. Jonas não tudo que Deus quer. Então por isso que Deus fala para Jonas, Jonas, você tá com pena dessa mamoneira aí que não fez nada. O conflito dele era tão grande que ele estava cego.
A pregação de Jonas foi tão firme, foi tão de Deus que o povo se converteu, começaram a jejuar, a fazer sacrifício, só que ele estava cego. Ele estava em conflito, ele não se alegrou com os frutos da própria pregação dele, do próprio anúncio. É o que acontece muitas das vezes, por isso que é preciso apaziguar, nós precisamos de cura interior, porque quando não somos curados, nós ferimos. Quando não controlamos a nossa ira, essa ira vai externar e vai acabar sobrando para alguém. Mas Jonas também precisava resolver uma situação com Deus. Ele estava tão magoado, que ele disse, olha, tira logo minha vida, eu não quero mais viver. Eu não quero. Deus dá uma sombra, no outro dia tira, Jonas vai questionar. Quantas vezes esses questionamentos existem dentro de nós? A gente questiona por isso, por aquilo, e aí vai gerando um grande conflito. Por isso que nós precisamos de Deus, de cura interior, detectar as coisas que têm causado conflitos dentro de nós, se a nossa humanidade, os nossos pecados, a nossa ira, o nosso desejo de que aconteça aquilo que queremos, vamos compreender isso e olhar por outra ótica. Eu estou anunciando, mas é a vontade de Deus que vai acontecer e não a minha. Então, é interessante que Deus fala, né? Está certo você se aborrecer, né? Você ficou triste por causa dessa mamoneira e como eu não me alegraria com toda uma cidade, né, que se converteu. Então, assim, fica muito marcado como Deus vai fazendo um caminho conosco para que a gente entenda o que Deus está realizando em nós e por meio de nós, porque aquela cidade se converteu por causa da pregação de Jonas. Isso. E já chegando aqui para finalizar, irmãos, essa aula bônus, né, esse estudo, posso até dizer, só lembrando a você que esse processo, esse caminho de voltar e tomar o caminho certo, retomar a caminhada correta, sair de Tarsis, voltar para Nínive, não é só hoje. Aqui e acolá nós queremos pegar outro caminho, queremos pegar o atalho, a estrada de Tarsis e não de Nínive. Nós precisamos estar revendo isso todos os dias em nossas vidas para que a gente possa compreender que o nosso caminho, a nossa missão é aquela que Deus nos confiou e não aquela que eu quero fazer. Às vezes eu quero fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que é confortável para mim, mas Deus está me dando uma missão que vai me custar muito. Mas porque vai me custar muito, eu não quero. A gente fica sempre procurando as facilidades. E aí, para isso, a gente precisa... A gente falou muito dos medos de Jonas, né? Dos medos que desencorajam ele a fazer a vontade de Deus e fugir da face de Deus, né? E onde os medos levou Jonas, o que os medos tirou dele também, né? O poder de decidir e tudo mais, como a gente falava. Então, para a gente continuar nesse caminho, para a gente continuar fazendo a vontade de Deus, nós precisamos de coragem. E coragem não quer dizer que eu não vá sentir medo. Ir com medo mesmo. É ir com medo, é enfrentar o medo. Não deixar o medo paralisar, não é verdade? E também a gente precisa de perseverança. Perseverança, porque sem perseverar acaba ali a caminhada, né? É um caminho constante, a gente precisa de constância. E eu lembro muito de mim que eu nunca perseverava em nada, eu não tinha constância em nada na vida. E no meu seminário de vida no Espírito Santo, que foi quando eu tive um encontro pessoal com Jesus, em maio, último final de semana de maio de 2001, e a pessoa que estava à frente do seminário, ela dizia, peça algo a Deus nesse seminário. Eu pensei logo em pedir uma moto, né, para andar mais longe. E aí era incrível, ela já ia falando, não peça nada material, né, peça algo espiritual. E eu não sabia o que era, eu estava chegando ali, né, e ela falou assim, você que não sabe o que pedir, peça perseverança. E então eu pedi, né, e eu estou com 22 anos na renovação carismática, então acho que eu fui atendida, né. Amém. Perseverança, constância, nós precisamos
dessa constância. Eu não posso horas estar aqui, horas eu acho que não, né? Aquele negócio, pé aqui, pé ali, Decisão. pé acolá. Eu preciso estar decidida de estar nas coisas de Deus. Isso. Olha, tem 4 Cs que precisam fazer parte da sua vida, da minha vida, da vida de todos nós. O primeiro é coragem. Eclésia acabou de falar aqui. Coragem, enfrentar os medos, mesmo com medo. Mesmo diante de todas as coisas que vão aparecer. Eu preciso enfrentar o medo com medo. É assim, sair da zona de conforto, do porão e partir para a luta, para o campo de batalha. Quantas vezes os soldados de guerra aí vão para a luta com medo? Com medo de não voltar, de não encontrar sua família, de não rever seus filhos, de morrer. Mas eles vão com medo. Segundo C, consistência. Ser inteiro, ter firmeza diante das decisões. Eu preciso ter essa consistência. Firme, não ficar oscilando. Não ficar uma hora eu sou de Deus, outra hora eu não sou. Uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Vamos ter consistência diante das nossas tomadas de decisões. Coerência. O que é coerência? Agir de modo correspondente com o que se fala. Eu ter coerência, a minha fala tem que ter coerência com a minha ação. A minha ação tem que ter coerência com a minha fala. Esses 4 Cs não podem sair da nossa vida. Essa coerência é o testemunho. Testemunho, pronto. E compaixão, ter misericórdia, piedade e ser generoso. Compaixão é uma palavra que significa compadecer com quem? Com aquele que sofre, com aquele que está doente, né? E lembrando, meus irmãos, que Deus... Ele muda o final e faz nova todas as coisas. Veja bem, se formos cristãos disponíveis ao Senhor, Ele fará grandes coisas. Ele usa até mesmo das nossas limitações para nos curar e santificar. Ele usou das limitações de Jonas. Ou você pensa que Deus não sabia do temperamento de Jonas, do que ele ia enfrentar, mas ele usa das nossas limitações para nos curar e nos santificar. Basta obedecer, basta fazer, basta estar disponível à vontade de Deus, ter disponibilidade, dizer, eis-me aqui, Senhor, para que tua vontade se cumpra em minha vida. Jonas está nos deixando assim uma grande lição, está nos levando a uma reflexão profunda, né? A saída do porão, a santificação, a ida. Quantas vezes nós vamos para o grupo com raiva porque as coisas não estão acontecendo como gostaríamos e tudo mais. São coisas que Jonas tem que nós temos também. Pecados que Jonas demonstrou aqui, a desobediência, a ira, a raiva que nós também temos. Mas nós precisamos domar, controlar e equilibrar. Porque nem tudo vai acontecer conforme a minha vontade. E não é para acontecer. E mesmo que não aconteça conforme a minha vontade, eu preciso estar. Quantas pessoas se afastam porque as coisas não acontecem como elas querem? Não, eu preciso estar. Porque diante de tudo isso, das minhas limitações, eu tenho certeza que Deus vai me curar. Você tem essa certeza? Se tem, permaneça. Fique e vamos seguir em frente, né? Nem que após esses dias aí no ventre da baleia, esse retiro espiritual, você saia com uma visão diferente. Porque o processo de cura, ela não se dá em um encontro de cura apenas. É uma caminhada, é um passo a passo. É lento até a morte, até chegar lá, até o Senhor chamar, ainda vai existir muitas coisas que precisam serem curadas dentro de nós. Amém? Amém. Eu quero finalizar aqui rezando uma Ave Maria e agradecendo à Eclésia pela disponibilidade, por ter se colocado à disposição. Era um sonho, né, Eclésia? Quando a gente via aquele livro do Vinícius, a gente até sonhávamos. Vamos gravar, vamos fazer isso, vamos fazer um estudo, né? A gente compartilhava. Não é para estar próximo de pessoas de fé, pessoas que querem Deus, e a gente começava a compartilhar os nossos sonhos, de trazer esta série, ou gravar, ou pelo Meet, mas graças a Deus está aqui disponível neste canal para você, né? Agradeço a Eclésia, que Deus abençoe a missão dela, né? O compromisso que ela tem com a palavra, com o chamado, que ela continue firme, lutando e seguindo. E vocês
Deus abençoe, né? Não desistam, mesmo que as lutas estejam constantes, aumentando a cada dia, porque a tendência é aumentar. Não espere a luta diminuir, porque vai aumentar, só não podemos sair de perto de Deus, porque com Deus a vitória é certa. Vamos rezar aqui. E o livro de Jonas, como na penúltima live do Leandro, com aquele sacerdote, fala que não tem um final, né? Isso. Então, o final cabe a mim, a você, né? Se a gente vai... Quem vai escrever somos nós, né? Ouvir a palavra de Deus e seguir o chamado, seguir o envio, né? O ide de Jesus. Então, vai depender de cada um de nós. Eu acredito muito que essas gravações aqui que a gente fez, né, sobre este livro, eu acredito e tomo posse que nós nos levantaremos, que nós iremos realmente na direção que o Senhor está pedindo a nós. Amém. À minha frente